Bom, então, está iniciada a nossa gravação. No final da aula passada, eu não me lembro o nome, desculpa aí, alguém perguntou sobre como fazer para verificar o tempo dos threads em Java, né? Então, eu cheguei em casa, eu fiz lá uns testes e coloquei, não sei se vocês chegaram a ver, tá no Canvas. No Canvas eu botei disponível para vocês lá como fazer a marcação do tempo dos threads executando sequencialmente e executando em paralelo, tá? Então, se alguém tiver com dificuldade, é só dar uma olhadinha lá. Então, alguém teria alguma pergunta para fazer antes da gente começar? Então, vamos lá. Semana passada, a gente viu até a parte de conjunto, viu até a parte de páginas compartilhadas, tá? E agora, como é que fica, então, ainda falando de paginação? Só para dar uma recapitulada, né? O que é paginação? A paginação é quando a gente tem um esquema de memória virtual, onde nós temos a memória RAM, a memória RAM com determinado tamanho, né? E nós usamos o disco como parte de armazenamento da memória, né? E com isso nós queremos uma memória virtual que é maior do que a memória real, e essa memória então ela é dividida em páginas, por isso não paginação, né? Todas as páginas de mesmo tamanho. E a memória real ela é dividida em páginas do mesmo tamanho, né? Páginas reais ou frames, tá? E essas páginas da memória virtual elas são mapeadas nas páginas da memória real, tá? Sendo que algumas dessas páginas estão em disco, né? Não necessariamente todas as páginas estão carregadas, né? Aliás, não tem como estar todas as páginas carregadas, por isso que a memória virtual é maior do que a memória real, tá? Então, nós vimos alguns conceitos. Nós chegamos a ver como é o compartilhamento de páginas. Continuando no assunto, né? Vamos ver o conjunto funcional, o working set, né? Bom, então, o mecanismo de memória virtual, tá? Ele introduz sempre um grande problema, né? Sempre que um processo faz referência a uma das páginas, ocorre uma falha de página, é exigido pelo menos uma operação de entrada e saída, né? Lembrando o seguinte, né? Falha de página, tá? Não é um erro, né? Falha de página é quando o processo ele precisa de uma página que está na memória virtual, mas não está carregada na memória real, né? Então, ocorre a falha de página, então nós temos que fazer a carga dessa página do disco para a memória real. Aí vai ficar disponível para poder ser utilizado, né? Isso aqui, né, leva à operação de entrada e saída. E a operação de entrada e saída é algo que é lento. Então, o sistema deve se preocupar em manter na memória principal uma certa quantidade de páginas para reduzir ao máximo essa taxa de paginação, né? A taxa de paginação é a taxa com que existe a troca entre memória principal e disco, né? Ao mesmo tempo que não prejudique os demais processos que desejam ter acesso à memória. Então, isso aqui é uma tarefa difícil, né? Porque para evitar essa paginação excessiva, tem que deixar o máximo de páginas do processo na memória. Mas se deixar muita página de um processo na memória, está tirando espaço para que outros processos também tenham suas páginas em memória, né? E esse é o grande problema atual dos sistemas operacionais. Então, quando o processo começa a ser executado, a gente percebe uma elevada taxa de falha de página, né? Isso é normal. Você carregou o processo ainda não está na memória, conforme ele vai executando, ele vai carregando suas páginas. Então, a gente inicia o processo, o disco ele é bastante acessado, né? Isso se estabiliza com o decorrer da execução, né? Se estabiliza até rapidamente, né? Esse fato aqui de estabilizar está ligado a um conceito que a gente chama de localidade, ou referência localizada, né? Que é a característica que o sistema tem de sempre fazer execuções e chamadas de páginas próximas ao ponto que está executando, né? Se a gente tem imagina aqui um processo carregado na memória, né? Esse processo ele vem executando o tempo. Então, você está executando aqui, ele entra num loop, ele começa a executar nesse ponto aqui. Então, quando está executando esse ponto, a exceção dos dados desse ponto, a gente diz que ele tem um conceito de localidade, ele está tudo concentrado em poucas páginas. No caso aqui, por exemplo, em 2 páginas, né? Sendo que esse processamento ainda poderia estar acessando dados que estariam numa terceira e numa quarta página lá embaixo, né? Então, por exemplo, dados das páginas que estão aqui. Então, de um determinado momento, por um determinado tempo, esse processo ele só precisa dessas 4 páginas carregadas em memória. Não precisa das demais páginas carregadas. Então, é isso que a gente chama de conceito de localidade, né?
Agora, se a memória for pequena para armazenar o working set, né? Que é o working set? Então, é o conjunto de páginas que tem que estar carregado. Isso aqui é o working set desse processo, 4 páginas. Né? Se a memória for muito pequena e não tem como armazenar esse working set, né, junto com o working set de todos os processos, vai acontecer uma elevada taxa de paginação. Né? Ou seja, vamos supor que ele tem espaço para 2 páginas. Então, ele está processando dados e aqui é a parte da execução, né, e aqui os dados estão sendo processados. Então, está o tempo todo variando nessas 4 páginas. Então, joga uma página fora, carrega outra, joga fora, carrega outra, joga fora, carrega outra. Está o tempo inteiro fazendo troca entre memória e disco. Tá? Isso a gente chama de trashing. Né? Não tem uma palavra ao pé da letra, mas trash em inglês é lixo. Né? ING é um sufixo que identifica uma ação que está acontecendo. Né? Então, seria gerando lixo. Né? Não temos uma palavra em português boa para trashing. Tá? Mas seria fazer trabalho lixo, né? Que é o trabalho de ficar trocando páginas entre memória e disco. Né? E esse tipo de trabalho, né, consome muito o CPU, né, e prejudica, então, o processamento dos demais processos. Tá? Isso normalmente é o que acontece com as máquinas quando elas estão lentas. Né? Se você está usando o seu computador e você percebe que ele está muito lento, você normalmente olha para o disco e vê o LED do HD aceso o tempo inteiro. Tá? Isso não significa que ele não tá processando, né? Significa que ele não tem carregado na memória as informações que ele precisa para processar, né? Então, nesse caso, essa máquina ela não está lenta por conta de um processador que seja fraco, né? Só um minutinho que peguei esse horário, não sei o que acontece aqui, né? É, então, o processador, desculpa, o sistema, quando ele está executando na Foi que eu perdi a concentração aqui, que o celular começou a tocar, né? Então, estava falando aqui, né? Geração de lixo. Então, quando você tem pouco espaço na memória, né? Tem memória, tem pouco espaço, tem poucas páginas carregadas, e está havendo muita troca entre memória e disco, né? O processador tem pouca coisa a processar, ele está executando muita operação de entrada e saída. Você olha para o seu equipamento, está lá o LED do HD aceso o tempo inteiro, né? Ou seja, o computador, em vez de estar processando aquilo que ele tem que processar, ele está fazendo troca entre memória e disco para que ele tenha o que processar, né? Isso é o que a gente chama de trashing, né? E isso leva a uma degradação muito grande do sistema, né? O que resolve isso aqui? Resolve trocar o processador? Tá? Ele não resolve trocar o processador, porque o problema não é de processamento. O problema aqui é falta de memória. Então, quando uma máquina normalmente está lenta, é por falta de memória, está fazendo paginação excessiva. Então, normalmente, a situação que resolve o problema de desempenho de uma máquina é melhorar a quantidade de memória disponível para a máquina. Se a gente, por exemplo, dobra a quantidade de memória dessa máquina que está com esse problema, ela pode dobrar a quantidade de páginas disponível para cada processo e aí vai evitar de fazer a paginação e o sistema vai fluir normalmente. Né? Então, é, a grande maioria das vezes que um sistema está lento não é problema de processamento, é problema de falta de memória. Tá? Isso é fácil ver pelo sistema operacional. Né? Você entra no sistema operacional, você vê a quantidade de memória sendo utilizada, você vai ver se está muito alta. E computadores que têm LED para indicar acesso ao disco, eles denunciam na hora. Né? O LED do disco aceso direto está fazendo tracing. Quando a gente fala em processamento, então, a gente tem a seguinte pergunta: qual página vai ser substituída? Né? Eu tenho uma situação onde um processo ele tem uma determinada quantidade de páginas, né? E de repente acontece uma falha de página. Ele tem que ir lá no disco, né? E fazer uma carga do disco para a memória. Para fazer essa carga, alguém tem que sair, né? Qual página vai sair para dar lugar para essa página que entra? É a pergunta. Então, nós temos duas estratégias que diz respeito à alocação global contra a alocação local. Né? Quando a gente vai tirar uma página para colocar abaixo de um processo, a gente vai tirar uma página que pertence ao processo ou pode tirar a página em qualquer processo? Né? A estratégia que a gente chama de substituição de página global é permitido selecionar uma moldura de página para um processo do conjunto de todas as que estão disponíveis, né? Mesmo
que esteja alocada a outro processo, né? Já na substituição de página local, uma moldura de página alocada a um processo deve permanecer no conjunto dele. Ou seja, se um processo precisa fazer a carga de uma página, a gente está usando a substituição de página local, tem que sair obrigatoriamente uma página desse processo. Não existe uma solução que é tão melhor que a outra, né? Se a gente tem um processo que ele está sofrendo com elevada taxa de paginação e a substituição de página local é utilizada, significa que esse processo vai ter que fazer muita troca em disco, com disco, entre memória e disco. Se esse processo está fazendo muita troca entre memória e disco, está pesando no sistema como um todo, né? Então, vai ficar ruim para todos os outros processos, se alguém ficar com problema. Porém, se a gente usa a substituição de página global, esse processo tem pouca página, beleza, ele carrega a página no espaço que era de outro processo. Mas ele vai estar passando o problema para outros processos, né? Então, outros processos que não tinham o problema do trashing podem vir a sofrer também com esse problema, tá? Então, se a memória é pouca, tá? Tanto faz estratégia global como estratégia local, nós teremos problemas, né? Então, sempre que a memória é pouca, é necessário aumentar a memória, né? Com a estratégia de substituição local, a quantidade de páginas alocadas no processo ela não varia, já que troca sempre da página dele. Com a substituição global, um processo pode sempre alocar de moldura de outros processos, né? Isso pode aumentar a sua quantidade de páginas, né? O problema, conforme já conversei com vocês, é que o processo não pode controlar sua própria taxa, já que o outro pode tirar dele. Então, nós temos aqui a dificuldade de escolher, né? Então, a substituição local pode retardar a execução do processo, deixando disponível a ele apenas a moldura de página utilizada com menos frequência. Em geral, a substituição global resulta em uma maior quantidade de processos executando por unidade de tempo, né? Sendo o método mais utilizado, né? Então, embora não resolva, acaba sendo melhor que o local. Por que acaba sendo melhor que o local? Vamos supor que eu tenho processos que são grandes e que precisam de uma grande quantidade de páginas em determinado momento, né? E, por outro lado, eu tenho processos pequenos que precisam de menos páginas, por serem menor, né? Se eu uso uma estratégia local, significa que, na média, cada um desses dois processos vai ter em memória a mesma quantidade de páginas. Então, vou ter um processo rodando de maneira leve, está com todas as suas páginas carregadas conforme ele precisa, e outro processo sofrendo, né? Sofrendo elevada taxa de paginação. Se esse cara está sofrendo elevada taxa de paginação, acaba prejudicando também a execução do outro processo, né? Por outro lado, se a gente tem uma substituição global, a gente acaba fazendo um equilíbrio, né? Aqueles que precisam de mais páginas vai ter um working set maior. Aqueles que precisam de menos páginas vai ter um working set menor. Então, há um maior equilíbrio, para então fluir melhor. Outro assunto relacionado à paginação também é o que a gente chama de realocação de páginas, né? O maior problema da gerência de memória, tá, é decidir quais páginas remover quando o limite do working set de um processo é alcançado, né? Então, beleza. Uma página tem lá um processo tem direito a 10 páginas carregadas em memória. Já está com as 10 páginas carregadas, tem que fazer uma substituição. Qual dessas 10 páginas vai ser substituída? Qual vai ser trocada, né? Isso tem que ser feito com bastante critério, porque se o sistema operacional faz uma troca errada, essa página que acabou de sair pode ter que voltar num futuro muito curto, tá? E uma outra questão que tem que ser levada em conta é se a página foi alterada ou não. Porque se uma página que foi alterada, nós temos páginas aqui. Se eu vou substituir uma página que foi alterada, essa página que foi alterada, ela primeiro tem que ser gravada no disco, para depois outra vir para o lugar dela, né? Afinal de contas, uma página alterada, eu tenho que gravar essa alteração em disco. Se essa página não foi alterada, eu não preciso gravar ela em disco, basta que eu a substitua, né? Então, trocar páginas que não foram alteradas custa muito menos para o sistema do que trocar páginas que foram alteradas. Então, qualquer estratégia de realocação de páginas tem que considerar se a página foi ou não modificada antes de liberar essa página, né? O sistema, então, consegue implementar esse mecanismo através do bit modificada, né, que existe na entrada da tabela de páginas. Nós vimos a tabela de páginas semana passada, tá? E na tabela de páginas nós vimos que existem algumas informações de controle.
Outras mais importantes é o endereço da página da memória real. Tá? Mas existe também na tabela de páginas um bit, que a gente chama de bit modificada. Esse bit ele é marcado pelo hardware toda vez que uma página é alterada. Tá? Então, se você vai na página e faz a operação de escrita na memória, o bit automaticamente é marcado. Então, sempre que uma página for alterada, o valor dele é marcado como 1, e a gente pode saber que essa página foi modificada. Então, a melhor estratégia para fazer a realocação de página, qual seria? Aquela que escolhesse uma página que não fosse mais referenciada no futuro próximo, né? Ou seja, se o sistema operacional tivesse uma bolinha de cristal que dissesse para ele qual página nunca mais será utilizada. Aí beleza, ele tira aquela página, não tem mais prejuízo. Só que ele não tem como saber se a página será ou não utilizada no futuro. Tá? Logo, né, como ele não tem como prever, tá? Surgem algumas estratégias. A primeira estratégia que foi proposta é aleatória. A aleatória significa que vai escolher qualquer página aleatoriamente para ser substituída. Então, não tem critério de seleção. Com isso, todas as páginas têm a mesma chance de ser selecionada. Né? E qual é a vantagem de uma estratégia dessa aleatória, de tirar qualquer página? Consome poucos recursos. Não precisa ficar monitorando o sistema, né? E rapidamente decide qual página vai sair. Então, se uma questão importante é trocar logo, ela é uma das que troca mais rápido. Outra estratégia que surge, né? Aleatória, apesar de ser uma ideia que se tem, né? É claro que não é usada. Né? É melhor tirar, existem estratégias que tiram páginas boas. Né? Uma boa estratégia é essa aqui, é a NRU, Not Recently Used. Né? Nela, nós usamos 2 bits, né? O bit modificado, que é aquele bit que diz se a página foi alterada ou não, né? E um bit referenciada, que diz se a página foi referenciada ou não. Tá? Esses bits, ambos, são marcados pelo hardware. Toda vez que uma página é acessada, o bit referenciado é marcado. Né? Toda vez que uma página é modificada, o bit M é marcado. Tá? E podem ser desmarcados pelo sistema operacional. Claro que o sistema operacional não vai desmarcar o bit modificado, né? Não pode fazer isso. Mas ele pode desmarcar o bit referenciado. Né? Então, o que o sistema operacional vai fazer nessa estratégia? Periodicamente, ele desmarca todas as páginas para determinar quais foram aquelas que foram acessadas recentemente. Então, de vez em quando, ele vai lá e limpa tudo. E só aquelas que realmente foram acessadas recentemente vai ter esse bit marcado. Então, quando ocorre uma falha de página, as páginas são divididas em 4 classes. Né? Classe 0 a 3, não referenciada, não modificada, não referenciada, modificada, referenciada, não modificada, referenciada, modificada. Tá? As páginas da classe 3 são aquelas que elas estão sendo acessadas recentemente e elas foram modificadas. Então, é uma página que não vale a pena ser tirada. Né? Não vale a pena ser tirada porque ela vem sendo referenciada, então tem uma probabilidade alta dela ser acessada novamente no futuro. E ela foi modificada, então ela tem que ser gravada. Né? Então, basicamente, o que diferencia a classe 01 da classe 23 é classe 01 são aquelas páginas que não estão sendo referenciadas. E as classes 2, 3, aquelas páginas que estão sendo referenciadas. Então, entre uma página que não está sendo referenciada e uma página que está sendo referenciada, qual eu vou jogar fora? Eu vou jogar fora a não referenciada. Né? E entre jogar fora uma não referenciada que não foi modificada ou uma referenciada que foi modificada, é melhor jogar fora uma não modificada, né? Porque essa aqui basta tirar da memória. Essa outra aqui não, essa outra aqui eu preciso gravar em disco. A mesma coisa vale por referenciada. Né? É melhor jogar fora das referenciadas a não modificada do que a modificada. Então, o algoritmo NRU vai remover uma página de classe não vazia com numeração mais baixa. Então, ele sempre vai tentar remover uma página classe 0. Se não tiver a página classe 0, vai para a classe 1, para a classe 2, para a classe 3 e assim por diante. Tá? Então, ele leva em conta se a página vem sendo acessada. Outra estratégia é first in, first out, que a página que for utilizada primeiro será a primeira a ser escolhida para ser liberada. Então, na verdade, é uma fila. Né? A ideia de que as páginas que foram acessadas, carregadas há mais tempo, já não vão ser mais utilizadas. Então, as páginas estão enfileiradas por ordem de chegada. Essa aqui foi a primeira a ser carregada, a segunda a ser carregada, a terceira a ser carregada. Né? Então, sempre que uma página é carregada, ela é colocada no final da fila. E quando tem que tirar uma página, tira uma página do começo da fila.
Né? Isso aqui, a implementação simples de fila é uma implementação muito rápida. Né? O problema disso aqui é que não necessariamente uma página que foi carregada há muito tempo não será mais utilizada. A gente pode acontecer da página estar sendo ainda acessada. Então, vem um algoritmo que a gente chama de algoritmo de segunda chance. Aqui é uma pequena modificação do filtro. Como é que ele funciona? A página que vai sair é que está há mais tempo. Mas o que acontece? Quando a página que vai sair é escolhida para sair, a gente olha o bit referenciada para ver se a página está sendo referenciada recentemente. Se o bit referenciado estiver com valor 1, significa que a página está sendo acessada. Né? Então, dá uma segunda chance para a página. Daí o nome segunda chance. Em vez de sair, essa página vai lá, tá, para o final da fila. Ganha mais uma sobrevida. Tá? Agora, se todo mundo for referenciado, a fila vai dar uma volta completa e no final a página vai ter que sair de qualquer maneira. Mas é uma melhoria em cima do FIFO. Uma evolução desses algoritmos, tá? É um algoritmo conhecido como LFU. Tá? Esse LFU ele busca fazer com que a página que efetivamente é menos referenciada vai ser a página escolhida para ser substituída. Né? Porque o que a gente vinha fazendo até o momento de olhar para o bit, só dizia se a página foi referenciada no passado ou não. Tá? Mas não tem um quantitativo. Né? Uma página que foi acessada uma vez vai ter esse bit marcado da mesma maneira que uma página que foi acessada 100 vezes. Então, não dá uma grande diferença entre as páginas que foram referenciadas. Então, esse algoritmo propõe que seja mantido um contador, né, no número de referências feitas às páginas. E a página que tiver um contador com menor valor vai ser a página escolhida, né, porque vai ser a página que foi menos acessada. Tá? Com isso, esse algoritmo mantém na memória apenas as páginas que são realmente muito utilizadas. Tá? Seria um excelente algoritmo, né? Mas ele tem um probleminha que a gente vai resolver com outro algoritmo. Tá? O problema é o seguinte, apesar de ser uma boa estratégia, tá? As páginas que entram mais recentemente estarão com os contadores com menor valor. Então, se eu tenho uma página que está lá há muito tempo, que ela foi muito acessada e não está sendo mais acessada, ela está com contador alto. Enquanto a página que acabou de entrar e que também vai ser bastante acessada, está com contador baixo. Quem vai sair vai ser a página com contador mais baixo. Tá? Um outro problema é que é necessário manter uma lista ordenada por uso, né? Que deve ser alterada a cada acesso à memória, gerando grande overhead. Tá? Um outro problema também é ter esse contador para cada página, né? Manter um contador para cada página. Não existe hardware para isso, e se for fazer isso por software a cada acesso, tá? Fica inviável. A verdade é que fica inviável. Então, a ideia é muito boa, né? A ideia é excelente, tá? Mas acaba ficando impraticável. Então, surge uma evolução na ideia, que é o algoritmo chamado LRU. Né? O grande problema daqui do LFU é justamente que as páginas que foram acessadas no passado, muito acessadas, dificilmente vão sair da memória, porque elas têm um acesso muito grande a elas. O LRU é o Least Recently Used, então é menos utilizada recentemente, né? E não no global. Né? Então, a ideia é que as páginas que foram intensamente utilizadas nas últimas instruções permaneçam, porque se ela está sendo usada nas últimas instruções, provavelmente vai ser também utilizada na instrução seguinte. Né? Então, a estratégia é selecionar a página que está há mais tempo sem ser referenciada. Tá? Não basta a contagem, precisa saber quando ela foi acessada. Né? Aí tem o mesmo problema, né? Como saber qual foi acessada? Aí que entra o algoritmo que é realmente utilizado, né? A gente vem um passo de evolução, que é a simulação da LRU em software. Com essa simulação da LRU no software, a gente não vai ter o algoritmo exato da LRU, mas vai ter uma aproximação muito boa. Né? Então, embora seja uma boa ideia da LRU, as máquinas não têm o hardware necessário. Né? Aqui não costumam, mas na verdade aqui não tem. Tá? Então, utiliza-se um algoritmo que é não frequentemente utilizado, em vez do menos frequentemente utilizado, que é um algoritmo conhecido como NFU, né? Que vai fazer a simulação da LRU software. Como ele funciona, então? Ele tem um contador de software associado a cada página. Tá? Então, o contador sempre é iniciado com 0. Toda vez que
acontece uma interrupção, o sistema operacional varre todas as páginas. Então, em vez de contar todos os acessos, ele faz uma contagem, mais ou menos, a contagem meia boca dos acessos recentes, né? Conforme uma página vai sendo acessada, o que acontece? Vou pegar aqui um exemplo. Nós temos aqui 4 páginas. E elas têm o bit referenciado. A todas elas, o bit referenciado tem valor 0. Aí a gente inicia a contagem, né? As páginas estão sendo usadas, essa página aqui é acessada. Como ela é acessada, o bit referenciado passa a valer 1. Aí a página de baixo é acessada, também passa a valer 1. Tá? Conforme essas duas páginas elas vão sendo acessadas, tá? O hardware vai marcando sempre com bit com valor 1. Né? Mas, como não tem como o hardware não soma, elas continuam tendo valor 1. Então, as páginas que foram acessadas vão ter sempre valor 1, não importa quantas vezes foram acessadas. Aí, de vez em quando, tá? O sistema operacional varre isso aqui, e ela tem um contador, e ela soma o contador. Então, beleza. Aqui o primeiro é 0, então o sistema operacional guarda. 0 acesso. 1 acesso, né? 1 acesso, 0 acesso. Aí o sistema operacional zera tudo. Tá? Aí está tudo zerado, tá todo mundo com 0, aí começa novamente, aí é feito acesso a essa página aqui, o bit dela passa de 0 para 1, a página de cima é acessada também, o bit referenciado passa de 0 para 1, e são essas duas que estão sendo acessadas. Aí passou novamente o tempo, 9 interrupções geradas, o sistema operacional faz, opa, esse aqui estava com 1, passa para 0, e soma 1, ele passa a valer 1. Outra página está com 1, passa a valer 0, soma 1, passa a valer 2. Então, o sistema operacional sabe que recentemente essa página foi acessada 2 vezes, uma vez, nem uma vez. Então, de tempos em tempos, vai somando esse contador. Né? O problema de somando o contador é que a gente recai naquele problema de páginas que foram muito acessadas no passado. Né? Então, uma maneira mais fácil de controlar é o que a gente chama de algoritmo da idade. Tá? Como funciona o algoritmo da idade? É o mesmo esquema de cima, mas vamos imaginar o seguinte, todo mundo começa com 0. Tá? Todo mundo começa 0 acesso. Aí, vamos botar aqui o número. Né? Vamos botar que seria página 1, página 2, página 3, página 4. Vamos supor que no determinado momento, página 2 e página 3 foram acessadas. Né? Então, o bit está com o bit referenciado marcado com 1. Quando dá a contagem, em vez de somar, é feito um deslocamento nos valores dos bits. Né? Então, deixa eu botar mais bits aqui. Vamos fazer de conta que é um deslocamento de 4 bits, só para a gente entender melhor. Tá? Então, o valor está tudo 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Valor 0. Como esses dois foram referenciados, que é feito? Na frente, coloca o valor do bit. Então, o bit referenciado vale 0 para essa, vale 1 para essa, vale 1 para essa, vale 0 para essa. Tá? E soma a última coluna, né? O deslocamento dos bits. Então, o valor da página 2 e 3 é maior. Né? Se chega em um determinado momento, a página 2 não foi acessada, a página 3 foi acessada, a página não foi acessada, o que acontece? Mesma coisa. O bit é colocado na frente, então a gente coloca 0, aliás, 1, 0, 1, 0. A última coluna sobe, e, de repente, a página 1 tem um valor maior do que a página 2, porque ela foi acessada mais recentemente que a página 2. Né? Se agora, num determinado momento, somente a página 2 é acessada, o que vai acontecer? 0, 1, 0, 0. A página 2 assumiu a dianteira na contagem. Né? Então, conforme uma página ela vai deixando de ser acessada, vamos supor que agora com a página 2, novamente, é a página 4. Aí a página 1 é 0, a página 2 vale 1, a página 3 é 0, a página 4 vale 1. Então, a página 4 estava com 0, agora passou à frente de todo mundo. Então, é um algoritmo que mantém um contador, né? E esse contador ele sempre dá valores mais altos para aquelas páginas que foram acessadas mais recentemente. Né? Então, acaba sendo um excelente algoritmo e que realmente vai dispensar aquela página que está há mais tempo sem ser utilizada. Tá? Então, normalmente é o tipo de algoritmo que o sistema operacional usa para escolher a página que está sendo substituída. Ok, gente? Perguntas aí? Dúvidas? Nada? Então, beleza.
Bom, a gente viu aqui o esquema de... Foi, alguém quer falar? Tá, pensei que tinha ouvido aí. A gente viu aqui o esquema de paginação. Tá? A paginação é utilizada pelos sistemas operacionais como memória virtual. Tá? Um outro esquema que também é utilizado é o esquema de segmentação, né? Que é um esquema um pouquinho diferente, né? A segmentação ela trabalha diferente da paginação, tá? Também é utilizado. E, no final, o que os sistemas operacionais utilizam é uma mistura de paginação com segmentação. Tá? Então, a gente acabou de ver a paginação, vamos ver como é que funciona a segmentação, depois vamos ver como é que a gente junta tudo para a gerência de memória. Então, na segmentação, tá? Também é um esquema de memória virtual, tá? Mas a memória que a gente tinha estudado até o momento segue um modelo unidimensional, né? Que é uma memória parecida com a memória real. Então, tanto a memória virtual quanto a memória real, a gente costuma desenhar ela como uma linha, algo contínuo, onde a memória vai de um valor zero até um valor n. Né? Então, um endereço específico de memória. Né? Esquema de memória virtual com paginação vai trabalhar assim. Tá? Na segmentação, a gente tem vários domínios de memória. Então, isso aqui separar aqui, né? Aqui na esquerda é a paginação. Como funciona na segmentação? Na segmentação, nós criamos vários blocos de memória. Né? Então, nós temos um bloco que vai do zero com um M qualquer, né? O outro vai do zero até um N qualquer. Né? Temos outro bloco de memória que vai do endereço zero até o endereço P. Então, na verdade, cada parte dessa é o que a gente chama de segmento de memória. E cada segmento tem seu próprio espaço de endereçamento, sempre começando no endereço zero. Tá? Então, é uma memória multidimensional. Então, a segmentação é uma técnica, né, onde ela faz uso, ela dá a oportunidade de utilizar aquela estrutura que o programa tem, de ser subdividido em subrotinas, estruturas de dados, tá? Onde cada parte dessa é colocada num bloco de informações diferentes na memória. Então, isso aqui poderiam ser áreas de memória diferentes de um mesmo processo. Né? Esse primeiro conjunto aqui poderia ser a parte de tal código do processo. Então, código do processo tem região de memória só para área de código, né? Uma área só para dados. Tá? A gente já viu que a maioria das linguagens de programação trabalha com chamada de funções por pilhas. Então, uma área só para pilha. Né? Poderia criar uma área só para o heap, que é a área onde a gente aloca. Tem uma quedinha ali, né? Já voltou. Ou então, a segmentação permite que a gente divida o programa em partes e cada parte do programa seja carregada numa região de memória diferente. Blocos podem ter tamanhos diferentes, são chamados de segmentos. Então, tá aqui o exemplo. Eles têm tamanho M, tamanho N, tamanho P. Né? Então, os blocos não têm que ter necessariamente o mesmo tamanho. Né? Então, por constituir espaços de endereçamento diferentes, segmentos distintos podem crescer ou diminuir sem afetar os demais. Né? É, lembra que o primeiro esquema de memória que a gente viu, que foi a memória particionada, a gente tinha o problema de um processo crescer durante a sua vida. Né? E se esse processo fosse crescer, né? Vamos supor que ele está na memória aqui. Esse processo ocupa uma região de memória aqui. Se esse processo precisar aumentar, mas ele já estiver colado no outro processo embaixo dele, ele não tem como aumentar, não tem espaço para ele crescer. Né? Então, dava um problema sério, tinha que fazer movimentação de processo de memória. Quando a gente trabalha com memória segmentada, cada processo ensina memória zero. Então, se eu preciso aumentar a área de dar em um processo, a princípio, na memória segmentada, eu posso simplesmente aumentar. Né? Agora, em vez de 0 até n, vai de 0 até r, né? Onde r maior do que n. Então, enquanto a paginação divide um processo em partes de tamanho fixo, todas as páginas têm o mesmo tamanho, né? Sem qualquer ligação com a estrutura do programa, a segmentação vai permitir uma relação lógica, né, dos processos e sua divisão na memória. Tá? Então, permite, logicamente, encadear os processos como eles estão organizados na memória RAM.
Bom, os segmentos nós vimos que são mapeados por intermédio das tabelas de mapeamento de segmentos, né? E os endereços são compostos pelo número de segmento e deslocamento. Então, a gente viu que existia uma tabela, o endereço, nós temos o número de segmento, desculpa, o número da página, e um deslocamento dentro dessa página, né? Esse número da página entra na tabela de páginas. A tabela de página vai dizer, né, aonde na memória essa página se localiza, encontra a página na memória. Essa aqui é a página. E existe um deslocamento dentro da página. Então, esse deslocamento vai ser somado ao endereço base, né, para a gente encontrar a posição de memória que a gente quer acessar, tá? Aqui, no mapeamento do segmento, tá, não vai ser muito diferente. A gente vai ter também uma tabela de segmentos que vai fazer a mesma coisa. Essa tabela identifica um número de segmento, aponta para a região de memória onde esse segmento se encontra, e esse segmento pode ser lido na memória. E vai ter também um deslocamento. Então, além do endereço do segmento na memória física, né, cada entrada possui informações também sobre o tamanho do segmento e se ele está ou não na memória e sua proteção, né? Um segmento também pode estar na memória ou não, né? Quando a gente tinha paginação, todas as páginas tinham o mesmo tamanho, então não tinha problema nenhum, todos os alunos sabiam o tamanho da página. Agora, na segmentação, segmentos diferentes podem ter tamanhos diferentes. Como eles podem ter tamanho diferente, a tabela de segmentos tem que armazenar o tamanho desse segmento, né? Na segmentação, apenas os segmentos referenciados são transferidos da memória secundária para a memória real, tá? Então, o mesmo esquema da paginação, só carrega em memória aquilo que é necessário. Então, para serem mais eficientes, os programas devem estar bem modularizados, né? De preferência, que segmentos tenham partes que vão executar em conjunto. Essa aqui é a tabela de segmentos. A tabela de segmentos tem o endereço base do segmento e alguns outros campos, entre eles o tamanho do segmento, né? O deslocamento nunca poderá ser maior que o tamanho do segmento. Então, pelo número do segmento, a gente entra na tabela de segmentos, obtém o endereço base do segmento. Esse endereço base vai dizer aonde na memória o segmento se inicia. Soma o deslocamento, a gente obtém o endereço de memória. Um exemplo aqui, né? Uso de memória segmentada para um processo com 5 segmentos. Então, o processo aqui tem o programa principal, tem subrotina 1, tem subrotina 2, tem dados, tem área de pilha. Cada um colocado num segmento diferente, né? Então, o segmento 0, ele começa no endereço 1000, desculpa, ele tem tamanho 1000 e ele começa no endereço 1400. Então, ele está aqui no segmento 0, né? Ele vai do 1400 ao 2400. Começa em 1400, tem tamanho 1000. O segmento 1 começa em 6.300, tem tamanho 400. Então, ele vai de 6.300 a 6.700, né? O segmento 2 começa em 4.300, tem tamanho 400. Então, o segmento 2 está aqui. E por aí vai, né? Segmento 3, segmento 4. Então, os segmentos ficam colocados na memória da forma que melhor convier, né? Procedimentos em segmentos separados sempre começam a executar no endereço 0, né? Então, embora os segmentos estejam aqui em posições de memória, por exemplo, o segmento 0 vai do 1.400 ao 2.400, né? Para os processos, ele começa no 0. Ele vai do 0, segmento 0 tem tamanho 1000, então ele vai do 0 ao 999, né? O segmento 1 tem tamanho 400, então ele vai do 6.300, vai no endereço 0, que ele sempre inicia no 0, até o 399, né? Então, não importa em que posição de memória esteja, o endereçamento sempre começa no 0. Isso facilita muito para os compiladores e para os carregadores, né? E como o segmento trabalha sempre no endereço iniciar no endereço 0, o código objeto ele já pode ser gerado com o endereço definitivo. O sistema operacional faz o mapeamento no momento que precisa.
O Gustavo mandou aqui mensagem. Tá, mas ele consegue entrar no Canvas, o Gustavo Sami, e consegue entrar na aula agora, né? Quando eu só vou anotar aqui, aí eu vou acrescentar ele depois. Aqui. Que leva um tempinho para acrescentar, não vai dar para eu acrescentar ele agora. Tu não tem como passar o link para ele, não? Passar o link ele consegue entrar, porque está deixando qualquer um entrar. Posso até colocar o link aqui no site, no chat. Vou pegar aqui. Tá, o Gustavo falou que acha que ele está na aula, mas está sem acesso ao chat, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver se tem alguma restrição aqui de usar o chat. Tá? Não tem nenhuma restrição de uso do site, não. Todos podem utilizar. Qualquer coisa é só abrir o microfone e falar também. Depois eu coloco. Se precisar falar, é só abrir o microfone aí. Bom, então, outro aspecto que é facilitado pela segmentação, né, é o compartilhamento de código e dados entre processos, né? Se eu precisar compartilhar código ou precisar compartilhar dados, basta que os segmentos apontem para a mesma região de memória, né? Uma biblioteca compartilhada também pode ser colocada em um segmento e compartilhado por múltiplos processos, né? Então, isso dá uma economia muito grande de memória. Oi, alguém quer falar aí? E segmentos diferentes podem ter proteções diferentes, né? Por exemplo, segmentos que conseguem procedimento, código executável, vai ter a autorização somente para execução, não vai poder fazer escrita dentro desse segmento, né? Isso é comum nos seus operacionais, né? Programas carregados em memória não podem alterar seu código. Já segmentos de dados podem ser somente leitura ou podem ser leitura escrita. Nesse modelo, também temos o problema da fragmentação, né? O problema da fragmentação é quando você não deixar lacunas em memória. Conforme os segmentos são alocados em memória, então vão ficar nessas lacunas. E, nesse caso, novamente, a gente pode usar a compactação para resolver o problema da fragmentação. Bom, então, segmentação é isso aí, né? E como os sistemas trabalham? Hoje em dia, né, os sistemas trabalham com as duas técnicas em conjunto, segmentação e paginação, tá? Você pega, por exemplo, o processador Intel ele tem 4 modos de operação, né? Ele tem um modo de operação RAW, que é onde a memória é acessada de forma bruta, então colocou o endereço, já é o endereço de memória real, né? Ele pode trabalhar com paginação pura, né? Que foi o que a gente viu semana passada e hoje, no início. Ele pode trabalhar com segmentação pura, que é o que a gente acabou de ver, né? E o processador ainda pode trabalhar num quarto modo, que é segmentação com paginação, né? É o que os sistemas operacionais atuais usam, tá? Segmentação com paginação. Bom, então, a segmentação com paginação permite a divisão lógica dos programas em segmentos, e esses segmentos são divididos em páginas, tá? Para que não precisem ser totalmente mantidos em memória, né? Então, é o mesmo esquema anterior, né? A gente tem uma memória virtual,
Tá? Nessa memória virtual tem os segmentos dentro dela, né? E todos esses segmentos ainda são divididos em páginas. Então, é o que a gente diz de segmentação com paginação. Dessa forma, eu não preciso manter o segmento todo em memória. Eu mantenho somente as páginas dos segmentos que são necessárias, né? Nesse caso, o endereço é formado por um número de segmento, um número de página dentro do segmento e um deslocamento dentro da página, né? Então, o número de segmento entra na tabela de segmentos. Quando é descoberto o endereço base do segmento, a gente vê o número da página desse segmento, aí vai para a tabela de páginas, né? E quando tiver a tabela de páginas, pega o endereço inicial do frame, soma o deslocamento, aí nós temos o endereço físico, tá? E a gente consegue fazer o mapeamento entre o endereço segmentado com o endereço paginado. Com relação à proteção. Então, na memória virtual, a tradução do endereço é realizada pelo sistema operacional. Tá? Na verdade, ele é controlada pelo sistema operacional, mas ela é efetivamente feita pelo hardware, é feita pelo microprocessador, né? Dessa forma, é impossível que um processo tenha acesso à área de memória de outro processo, né? Porque o processo ele só consegue dar o seu endereço, né? E esse mapeamento será feito sob o controle do sistema operacional. Como o sistema operacional não vai deixar que aconteça o mapeamento de um processo para a área de outro processo, a proteção está bem feita, né? Mesmo as páginas de segmento do processo podem estar definidas com proteção que impeça, por exemplo, a gravação, né? Por exemplo, um segmento de código pode gravar nele. Nos sistemas que implementam paginação com segmentação ou segmentação, tá? A proteção deve ser realizada em nível de cada página ou segmento de memória. Então, essa proteção ela vai estar ou na tabela de páginas ou na tabela de segmentos. Então, esse mecanismo é implementado utilizando a tabela de mapeamento, né, onde alguns bits especificam os acessos permitidos. O compartilhamento de memória, né, vai se dar da mesma maneira que se dava na memória segmentada, né? Basta que as entradas da tabela de páginas e segmentos apontem para as mesmas páginas e segmentos da memória principal. Então, se eu tenho dois processos, eu tenho um processo em memória, e esse processo tem um código, a área de código dele. Vamos supor que ele seja um processo do Word, tá? Um editor de texto. Eu carrego um outro Word na memória. Então, o Word está carregado duas vezes na memória. Então, tem o código dele na memória virtual. O código é o mesmo, não tem por que ficar carregando ele duas vezes na memória real, né? Então, o que eu faço? Aqui está na memória real, né? O primeiro que foi carregado, o código está numa determinada posição de memória. Então, ele aponta para a região de memória onde está carregado. Quando eu faço a segunda carga do mesmo programa, o que eu faço? Eu não preciso abrir uma nova área de memória para ele. Já que eu já tenho aquele programa carregado, eu faço ele apontar para a mesma região de memória, né? Com isso, eu economizo memória. É possível reduzir a quantidade de informações na memória e aumentar o número de usuários compartilhando o mesmo recurso. Na verdade, quando a gente faz esse compartilhamento, né, fica até mais rápido, né? Porque se eu já está carregado em memória, quando eu vou abrir uma nova instância, eu já aproveito tudo que está carregado. A vantagem da segmentação em relação à paginação no aspecto do compartilhamento, que se baseia na forma como os programas são divididos, né? Então, se o programa está dividido e eu compartilho um segmento, todas as páginas do segmento já estão compartilhadas automaticamente. Em relação a trashing, né? A gente já deu uma conversada nisso hoje, né? Mas quando a quantidade de moldura de páginas alocada a um processo decresce a um valor menor para o funcional, né? Lembrando que moldura de página é a que está na memória real, tá? Então, quando o processo na memória real decresce em um valor inferior àquilo que ele precisa, né? Que é o conjunto funcional dele, né? A sua execução deve ser suspensa, né? Liberando o espaço para a sua moldura de página, né? Caso o processo... Por que ele deve ser suspenso? Para evitar justamente a ocorrência do trashing, uma troca excessiva. Caso esse processo não seja suspenso, tá? O número de páginas, ou seja, maior que o número de moldura de página, vai ocorrer um número excessivo de falha de página. É o que a gente diz que é o trash. É quando está tendo muita troca entre processo e memória. O ideal, então, quando isso acontece,
se o sistema operacional puder dar um jeito de alguns processos serem suspensos temporariamente e manter em execução apenas poucos processos, né? E vai trocando esses processos com o passar do tempo, né? É uma possibilidade, normalmente os sistemas operacionais não fazem isso, e o trashing acaba acontecendo. Então, o trashing é definido como excessiva transferência de par no segmento entre a memória principal e secundária. Quando a gente está na paginação, tá? O trash ocorre em dois níveis, no nível do próprio processo ou no número do sistema. Tá? Quando a gente diz que é um trash no nível do processo, tá? É porque aquele processo gera uma elevada taxa de páginas. Tá? Então, existem dois motivos para isso acontecer. Ou um mau dimensionamento do conjunto funcional, né? Esse dimensionamento é feito pelo próprio sistema operacional. Né? Isso dificilmente vai acontecer, os sistemas operacionais dimensionam muito bem. Né? Ou pode ser a não obediência ao conjunto de localidades, né? Um processo, por exemplo, que está fazendo cálculo numa matriz, uma matriz enorme, uma matriz muito grande. Né? Então, ele precisa acessar constantemente várias páginas, vários pontos diferentes na memória. Né? Então, ele não tem o conceito de localidade, então ele vai ocasionar realmente muito trash. No nível do sistema, o trash vai acontecer quando existe mais processos competindo por memória do que espaço disponível. Então, na verdade, nós temos processos, todos os processos têm um comportamento adequado. Se eles estivessem executando individualmente, não teria problema nenhum. Mas eu estou carregando uma quantidade muito grande de processos em memória. Com isso, obviamente, como a memória é limitada, o conjunto funcional de todos vai diminuir. Então, eles vão ficar com espaço bastante limitado para trabalhar e vão começar a fazer muito trash. Né? Então, o primeiro passo para resolver é a redução do tamanho do working set, né? Que pode levar ao trash no nível do processo. Né? Se a redução não for suficiente, o sistema começa a fazer o trabalho de swapping, né? Que é a troca entre disco e memória. Né? Se for elevado ao extremo, o sistema operacional vai passar mais tempo fazendo swapping do que executando o processo. Isso é fácil de ver, né? É só você abrir um monte de programa pesado no seu computador que você vai ver que ele começa a paginar direto e você não consegue fazer quase nada. O trash na segmentação também ocorre em nível de processo e sistema. Né? No nível de processo, a transferência de segmentos é excessiva devido à modularização extrema. Né? Você modularizou muito o seu programa, criou vários módulos, então tem muito segmento, então está vendo muita troca de segmentos. Né? E no nível do sistema é exatamente a mesma coisa que acontece com a paginação. Né? Pouca memória disponível para todo mundo, começa a haver uma competição muito grande pela memória. Né? De qualquer maneira, né? Se existe mais processo para ser executado do que a memória disponível, só temos uma solução: expandir a memória principal. Né? Se eu tenho problema de trash, na verdade, eu tenho problema de memória. Eu tenho a máquina com pouca memória. Tá? Inclusive, a dica é, né? Se o dinheiro está curto, tem que escolher uma máquina com excelente processador e pouca memória, ou um processador mais simples e muita memória, não tenha dúvida. Processador mais simples e muita memória. Né? A memória é muito mais importante o desempenho em situações extremas do que o processador propriamente dito. Ok, gente? Essa parte aí de gerenciamento de memória? Então, com isso, a gente fecha o assunto gerência de memória. Tá? A gente vai entrar no outro assunto agora, que é a parte de comunicação entre processos, né? Que é como os processos se comunicam. Né? Mais até do que como os processos comunicam. Né? Quais os impactos que a comunicação entre processos tem no funcionamento dos processos. Né? A gente vai ver aqui que a comunicação entre processos concorrentes pode levar a umas situações indesejáveis, né? Situações como, por exemplo, deadlocks. Né? E, então, nós vamos ver algumas técnicas para evitar isso. Sistemas multiprogramáveis permitem a execução de mais de um programa simultaneamente. Então, isso tornou logo possível a criação de aplicações concorrentes, né? Aplicações que executam concorrentemente no sistema, voltados para a execução de uma tarefa comum. Então, é comum que processos e aplicações concorrentes compartilhem recursos do sistema.
tá? Compartilhem região de memória, principalmente, mas pode compartilhar também outras coisas, como impressores, scanner e tudo mais. Esse compartilhamento de recursos, principalmente no tangente ao compartilhamento de memória, tá, pode gerar situações indesejáveis que podem comprometer o sistema como um todo, né? Pode levar a erros de funcionamento. Vamos supor, né, uma situação que a gente vai usar aqui como base para vários exemplos, que dois processos concorrentes trocam informações através de um buffer. Tá? Então, esse é chamado de problema do produtor-consumidor, tá? Que é normalmente como os processos se comportam. Tá? Então, o problema do produtor-consumidor é ter uma região de memória, tá? E essa região de memória vai ser usada para troca de dados, né? Então, quem está enviando os dados, nós chamamos de produtor. Esse produtor ele produz dados e coloca nessa região de memória. Tá? Então, produtor. Por outro lado, nós temos o consumidor, que vem nessa região de memória e pega os dados. Tá? Então, bastante simples, né? Um coloca e outro pega. Na caixinha, uns dados são colocados e outros dados são retirados. Né? Parece simples, tá? O que eu vou comentar aqui com vocês parece também simples, mas nós vamos ver que não é tão simples assim. Tá? E às vezes dá problema justamente por achar que é simples. Né? Primeira coisa, né? O processo só poderá gravar dados caso o buffer não esteja cheio. Então, o processo produziu, ele quer gravar. Para gravar, o buffer não pode estar cheio. Se o buffer estiver cheio, o processo tem que ficar bloqueado até que abra um espaço para ele gravar. Por outro lado, o processo consumidor só pode ler informações dessa região caso o buffer não esteja vazio. Se o buffer estiver vazio, o consumidor não pode consumir nada. Então, a pergunta simples é, né? Como o produtor sabe que o buffer está cheio? Como o consumidor sabe que o buffer não está vazio? Né? E os processos deverão aguardar até que o buffer esteja pronto para as operações de entrada e saída. Se acontecer do produtor gravar ao mesmo tempo que o consumidor está lendo, pode dar um monte de problemas. Tá? Nós vamos ver quais são esses problemas. Então, nós temos algumas questões, né? Como um processo passa informações ao outro? Né? Como se certificar que dois processos não se interfiram, né? Não se interfiram negativamente? Né? Como realizar o sequenciamento quando um processo depende do outro? Né? Então, como os processos vão sabendo que passa tal outro processo para que eles possam andar em conjunto? Né? Então, é comum que aplicações concorrentes troquem informações. Alguém consegue se pensar aí, né? Eu pedi para se processo troca informações, né? É comum o processo trocar informações, tá? Qualquer processo trocar informação. Se você pensar, por exemplo, nos sistemas operacionais atuais, qualquer processo pode realizar uma operação Ctrl+C, Ctrl+V. A gente pode ir num processo fazer um Ctrl+C e no outro processo fazer o Ctrl+V. Com isso, dados de um processo são passados para outro processo. Então, uma simples operação de copiar e colar é uma operação de comunicação entre processos. Como praticamente todos os processos no sistema fazem isso, a gente pode falar que praticamente todos os sistemas trocam informações. Tá? Então, é comum aplicações concorrentes trocar informações. Essa comunicação pode se dar por intermédio de variáveis compartilhadas, que a gente chama de memória compartilhada, ou por troca de mensagens, que é enviar mensagem de um processo para outro. Independente do mecanismo, tá? É preciso que os processos tenham condição de se manter sincronizados. Rafael, aí você está perguntando, né, se está relacionado ao ciclo de informações. O que você chama de ciclo de informações? Aí, já pode abrir o microfone aí. A nível dos sistemas operacionais, eu desconheço o que seria ciclo de informações. Né? Isso aqui é nível de compartilhamento do sistema operacional. Tá, ciclo de instruções? Tá. Vai estar relacionado. Os problemas estão relacionados com o ciclo de instrução. Tá? Uma instrução não é necessariamente atômica, e então ela pode começar a trabalhar com dado e no meio da execução dela esse dado mudar. Tá? É um dos principais problemas que tem. E aí nós temos o chamada condição de corrida. Tá? A gente vai estudar isso aí.
Tem a ver, sim. Agora, independente do mecanismo aqui de cima, né, se você botou variável compartilhada, troca de mensagens, é preciso que os processos tenham condição de se manter sincronizados. Os mecanismos que garantem a comunicação entre processos concorrentes e acesso a recursos compartilhados são conhecidos como mecanismo de sincronização. Tá? Toda vez que eu falar processo aqui, você pode imaginar também threads. Assim como quando eu falar thread, você pode imaginar também processo. Tá? As considerações serão as mesmas. Então, o problema que eu havia falado com vocês, condição de corrida. Tá? Vamos imaginar aqui. Tá? O problema dos processos concorrentes. Vou imaginar isso aqui, né? E os processos estão trabalhando em conjunto. Tá? Eles muitas vezes utilizam a memória comum de cada processo, pode ler ou escrever. Tá? E vamos imaginar um sisteminha, tá? Um programa que atualiza o saldo de um cliente após o lançamento de um débito ou crédito. Aqui está um exemplo de um programa Pascal. Tá? Vamos ver esse trecho de programa aqui que faz a atualização. O trecho poderia ser, né? Read arquivo registro. Então, ele lê, tá? De um arquivo uma informação e bota no registro. Tá? Aí ele lê o valor a ser creditado ou debitado. Né? Se o valor for positivo, ele vai ser creditado. Se o valor for negativo, ele vai ser debitado. Né? O saldo do registro vai ser igual a quê? Vai ser o registro do saldo mais o valor a ser debitado ou creditado. E no final ele grava nesse arquivo o valor do registro. Tá? É. Qual o problema desse trecho de código? Tá? Qual o problema desse trecho de código? Né? Olha uma situação aqui. Vamos imaginar dois processos executando ao mesmo tempo. Né? Você foi fazer uma operação de saque no caixa eletrônico, né? E uma pessoa foi fazer um depósito na sua conta. E, por azar, essas coisas aconteceram quase que ao mesmo tempo. Né? Bom, então, você vai fazer o saque, né? Você começa a fazer o saque, aí você vai... Então, aqui, operação de saque, operação de depósito. Aí o teu saldo lá no banco é R$ 1.000. Tá? Então, está com saldo de R$ 1.000. Você lê para dentro do registro essa informação do arquivo. Então, você, no seu registro ponto saldo, no seu saldo aqui nessa operação, você tem um valor de R$ 1.000. Então, o seu saldo é 1.000. E aí você vai fazer um saque de R$ 300. Né? Então, o valor a ser acreditado e debitado é menos 300. Então, o programa está executando. Ao mesmo tempo, uma outra rotina entra para fazer o depósito. Alguém foi lá na sua conta e vai depositar, botei 3.000 aqui, né? 300. Alguém vai depositar R$ 500 para você. Então, na operação de depósito, o que esse processo vai fazer? Esse aqui ainda está rolando. Então, na operação de depósito, ele vai ler o saldo, então ele vai ler o registro. Então, qual é o saldo aqui? O saldo aqui é 1.000. É o que está lá ainda no valor do sistema. E vai fazer um crédito de 500, então vai ser somado 500 à sua conta. Tá? A operação de débito continua, desculpa, de crédito continua. Quando soma, o seu novo saldo é 1.500 e vai ser escrito isso no disco. Então, registro ponto saldo igual a 1.500, write, quando faz o write, quanto vale o seu saldo passa a valer 1.500. Porém, a operação de débito ainda está acontecendo. Então, você tirou 300 de 1.000, que é quanto você tem na memória que você leu, então o seu resultado é 700. Adiante, você vai mandar gravar o resultado. Onde estava 1.500, vai ser sobrescrito com o valor 700. Então, o resultado final, que deveria ser 1.200 na conta, acaba ficando com 700 na conta.
Rafael botou ali que imagina isso acontecendo quando dois pagamentos, por exemplo, pessoas vão pagar a mesma conta ao mesmo tempo. Qualquer operação que esteja acontecendo em paralelo vai acontecer. Embora que a gente esteja falando em arquivo, isso não necessariamente precisa acontecer em disco. Isso aqui pode ser uma variável de memória, né? Vamos supor que estejam variáveis compartilhadas. Esse registro é uma variável compartilhada em memória RAM. Não precisa estar em disco. Quando você lê o conteúdo de uma variável para outra, e você vai trabalhar esse valor de outra variável, né? Se você está fazendo essas operações em paralelo, pode acontecer esse tipo de problema, né? Então, esse problema é conhecido como condição de corrida, né? A condição de corrida ela é quando dois ou mais processos, né, estão acessando dados compartilhados e o resultado final do processamento depende de quem executa quando, né? O resultado do processamento ele não pode depender da ordem de execução. O resultado tem que ser determinístico. O Rafael está botando uma variável global usada em dois threads. Exatamente, né? Quando os dois threads estão alterando o valor, isso pode dar problema, né? Então, tem que haver um controle, tá? Existem mecanismos de controle, então. Então, existem problemas e existem mecanismos para fazer esse controle, né? Aqui está um exemplo, por exemplo, em memória, mesmo operação de crédito e débito, né? Aqui todo em memória, tá? Aqui está um programa, tá? É, onde esse programa aqui tá feito em threads, a gente já viu como programar em threads, né? O que que faz a operação de crédito, tá? Essa operação de crédito, ela recebe, repara que aqui está tudo em memória, tá? Está tudo em memória, né? Então, a operação de crédito, ela recebe, existe uma variável global, né? Exatamente a condição que o Rafael botou aqui, uma variável global chamada saldo, né? E essa variável saldo inicia como zero. E nós vamos ter um valor 1 aqui, né? Eu vou disparar duas threads, uma thread de crédito e uma thread de débito. A thread de crédito vai executar 10.000 vezes, cada uma das interações ela deposita o valor 1. A operação de débito também vai executar 10.000 vezes, em cada operação ela vai subtrair um valor, tá? Então, no final, fazendo 10.000 operações de crédito, 10.000 operações de débito, o resultado final tem que ser quanto? O saldo final tem que ser zero, tá? E repara o seguinte, aqui está tudo em memória. A única coisa compartilhada é a variável saldo, né? Como funciona a operação de crédito, né? Valor, recebe o valor 1, foi passado com parâmetro, né? Temos uma variável temporária, né? A variável, em cada uma das 10.000 iterações, a variável temporária recebe saldo, recebe temporário. A única coisa que está fazendo é temporário e voltando o valor para saldo. Operação de débito, operação contrária, né? Nós temos aqui um saldo que é lido, temporário igual a saldo, debita e grava, né? O que acontece se a gente executar esse programa? Eu vou pegar ele aqui e botar em execução. Para compilar que ele não está compilado. Compilado, se eu pegar o local aqui, deixa eu aumentar o tamanho da letra um pouco aqui. Opa. Deixou? Vou tentar uma vez aqui. Eu não estou entendendo. Vocês estão conseguindo enxergar essa letrinha aí? Então, vamos lá, vou executar aqui, tá? Então, aqui tem o programa, tá? Aquele programa CredDep que eu mostrei para você, o credDep.c, mandar executar, né?
Cadê aqui? Sumiu. Então, no final de uma execução, né, o resultado final foi menos 1.648, ou seja, teve mais operação de débito do que crédito, deveria fechar como zero. Vou executar mais algumas vezes. Executando novamente, agora você deu um saldo positivo de 2.515. Né? Executando mais uma vez, agora um saldo de 4.876. A gente vê que cada vez que a gente executa o programa, dá um resultado diferente. Né? Isso não pode acontecer. Tá? O resultado final do processamento tem que ser determinístico. Se eu fiz 1.000 vezes o débito e 1.000 vezes o crédito, o resultado final tem que ser o mesmo. Né? E qual é o grande problema da condição de corrida? Vou voltar para o chat aqui. Né? Qual é o grande problema da condição de corrida? É que isso aqui não acontece sempre. Né? Para forçar esse erro aqui, eu botei 10.000 vezes a execução concorrente. Se você levar isso para o mundo real, você faz um sistema desse para um banco, ele vai funcionar com uma maravilha durante um mês, 2 meses. De repente, vai dar uma inconsistência no saldo. De onde vem essa inconsistência? Cara, ninguém vai encontrar esse erro. Tá? Vai ser um troço que vai acontecer muito esporádico, às vezes 2, 3 vezes por ano. Né? Mas não pode acontecer. Né? Aqui a gente viu, novamente, né, porque eu forcei muito a situação, 10.000 interações em paralelo. Tá? Então, o maior problema da condição de corrida é que a gente não sabe quando ela vai acontecer. Tá? Então, a gente, na verdade, quando vai fazer uma programação concorrente, nós temos que ter ciência da possibilidade da ocorrência da condição de corrida e já fazer os programas evitando que ela possa acontecer. Tá? Então, para isso, a gente define o que a gente chama de região crítica. Tá? E a pergunta é como a gente evita a condição de corrida? A forma mais simples que tem é impedir que 2 ou mais processos acessem o mesmo recurso ao mesmo instante. Qual era o problema que a gente tinha nesse programa aqui? Né? O problema é esse recurso aqui, ó, saldo. Tá? Saldo é uma variável compartilhada em que eu tenho o thread de crédito e o thread de débito acessando ao mesmo tempo e alterando o valor dela ao mesmo tempo. Tá? Então, a solução é aquela variável que é compartilhada, ela não pode ser usada simultaneamente por mais de um processo. Tá? Então, na região crítica, ela faz o uso do que a gente chama de exclusão mútua, onde a gente define uma região em que aquela variável compartilhada está sendo utilizada. Né? E a gente evita que 2 processos entrem nela simultaneamente. Basicamente, eu tenho que modificar esse programa aqui de modo que, quando a operação de crédito entrar nesse ponto aqui, ó, ela pegou a saldo, até que ela restabeleça o valor de saldo, isso aqui tem que ser chamado uma região crítica. Sempre que esse processo entrar na região, nenhum outro processo pode usar a variável saldo. Então, se esse processo entrou nessa região, ele tem que impedir, desculpa, no caso aqui é thread, né? Sempre que essa thread aqui entrar na região, ela tem que impedir que outra thread entre. Então, a parte do programa que acessa a memória compartilhada é denominada seção crítica ou região crítica. Sempre que um processo está executando dentro de sua região crítica, nenhum outro processo pode entrar. Né? Então, basicamente, seria o seguinte, né? Estiver executando, begin, está executando. Quando vai acessar o dado da região crítica, ele chama uma rotina chamada entra região crítica. Quando ele entra na região crítica, ele garante que nenhum outro processo vai entrar na região crítica. Então, ele executa normalmente o código da região crítica. No final, ele sai da região crítica, liberando o acesso dos outros processos. Tá? Então, basicamente, aconteceria isso aqui, né? O processo A vem executando e o processo A quer entrar na região crítica. Então, ele marca esse instante T1 aqui, ó, ele entrou na região crítica. Tá? Ele está executando dentro da região crítica. O processo B vem executando, o processo B tenta entrar na região crítica. Ele não vai conseguir entrar, porque o processo A já está lá dentro. Quando é que o processo B vai conseguir entrar? Só quando A sair da região crítica. Então, o processo B vai ficar bloqueado esse tempo inteiro. Aí, no instante T3 aqui, o processo A deixou a região crítica. A região crítica está livre. Estando a região crítica livre, o processo B pode entrar na região crítica. Se A tentar entrar novamente, não vai conseguir. Se qualquer outro thread ou processo entrar, não vai conseguir. Quando o B deixa a região crítica está liberada para outro poder entrar. Tá? Então, a gente precisa
de mecanismos que permitam esse tipo de controle. De que, quando um processo ou um thread esteja dentro da região crítica, outro processo ou thread não consiga entrar. Tá? Não é suficiente evitar que o processo seja interrompido dentro da região crítica. Tá? São 4 condições de uma boa solução. Tá? Isso aqui ficou uma frase solta, né? Na verdade, eu modifiquei os slides, isso acabou ficando... faltou uma explicação aqui. Tá? Mas, vamos lá. Qual seria o problema de ser interrompido? Vamos voltar para aquele problema do crédito e do débito. Você tem uma operação de crédito. Vamos supor que a máquina só tem um processador. Se ela só tem um processador, não vai ter, na verdade, uma programação paralela propriamente dita. Né? Então, a operação de crédito ela vem executando, né? E ela vai entrar na região crítica. Entrou na região crítica. Está executando. Entrou na região crítica. Está dentro da região crítica. A região crítica é toda essa área aqui. De repente, acontece uma preempção do sistema operacional. O processo é trocado. Tá? Aí o processo D começa a executar. Como o processo C foi interrompido dentro da região crítica, ele está usando a variável compartilhada. O que acontece se o D entrar na região crítica? Vai acontecer todo o problema que a gente está vendo até aqui. Né? Então, foram feitas propostas do seguinte, que enquanto um processo estivesse dentro da região crítica, esse processo não fosse interrompido, que ele só fosse interrompido quando saísse da região crítica. Então, ele saiu, aí sim pode ser interrompido por outro dar lugar para ele. Melhor, para ele dar lugar para outro. Né? Essa proposta ela não é suficiente. Tá? Então, não é suficiente evitar que o processo seja interrompido na região crítica. Para a gente ter uma boa solução, nós precisamos de 4 condições, e as 4 têm que ser satisfeitas. Né? Primeira, não pode haver mais de um processo simultaneamente dentro de suas regiões críticas. Tá? Isso é básico. Se um processo entrou na região crítica, outro não vai poder entrar. Nenhuma suposição pode ser feita sobre a velocidade ou a quantidade de UCPs. Essa solução que eu falei aqui para vocês, que foi proposta, ela era de uma época que a máquina só tinha uma unidade central de processamento. Então, ela seria suficiente. Atualmente, não é suficiente. A gente não pode fazer nenhuma suposição sobre isso. Outra, nenhum processo que execute fora de sua região crítica pode bloquear outro processo. Né? No caso aqui, o processo C entrou na região crítica, ele bloqueia o D. Agora, se ele está fora da região crítica, ele não pode bloquear D. Né? Um processo só vai ser bloqueado se o outro já estiver na região crítica. E uma quarta condição, que tem que ser feita com bastante critério, é nenhum processo deve ter que esperar eternamente para entrar na região crítica. Né? A gente chama de starvation, quando um processo nunca consegue executar. Então, nenhuma solução será boa se essa solução impedir que o outro entre. Então, nós precisamos buscar soluções que atendam às 4 condições. Bom, vamos falar então sobre sincronização condicional, né? Que é uma outra situação em que a gente tem a necessidade de trabalhar. Né? Então, é uma situação na qual é necessária a sincronização entre processos concorrentes quando um recurso compartilhado não se encontra pronto para ser utilizado. Né? Então, a região crítica que a gente viu, ela é feita para evitar que 2 processos usem ao mesmo tempo o recurso. A sincronização condicional é uma outra situação, que é quando a gente não tem o recurso pronto para um processo ser utilizado. Né? O exemplo clássico disso é a comunicação entre 2 processos através de operações de gravação e leitura em um buffer. Né? Os processos têm que estar sincronizados de forma que um processo não tente gravar dado no buffer cheio ou ler dado no buffer vazio, né? Que é o que a gente chama de produtor-consumidor. Né? Então, aqui, o produtor ele não pode continuar enquanto não tiver nada, espaço para ele gravar. O consumidor também não pode fazer nada enquanto não tiver o que ler. Né? Tá ok, Gabriel? Tá ok, Gustavo? Então, aqui um exemplo do programa produtor-consumidor. Tá? Também um exemplo aqui está em Pascal, tá, do livro do Tannenbaum. Então, nós temos aqui um buffer, que tem um determinado tamanho, o tamanho do buffer. Temos um tipo de dado qualquer, que é o dado que vai ser produzido. Né? E a memória compartilhada é um buffer. Né? Esse buffer carrega TAM-buffer posições ao tipo dado. Então, eu vou mostrar que TAM-buffer seja 5. Né? Isso aqui estaria criando uma região de memória
Hoje nós podemos armazenar, tá, até 5 elementos. Tá? Então, o produtor pode armazenar até 5. O produtor, conforme produz, coloca alguma coisa no buffer, o consumidor, para consumir, vai retirar alguma coisa do buffer. O que faz o produtor? Aqui, repeat until false, então esse aqui é o loop infinito. O produtor, ele passa a vida inteira dele produzindo dado, tá? E enquanto o contador é igual ao TAMBUF, do não faz nada, ponto e vírgula. Tá? Então, existe uma variável aqui, contador, tá? Fonte, que ela assume valores de 0 até TAMBUF. É o contador do buffer, ela está contando quantos elementos tem dentro do buffer. Se o buffer estiver com 2 vagas preenchidas, o contador é igual a 2. Esse while aqui é while contador igual ao tamanho do buffer, significa, né? Tamanho do buffer 5, o buffer está todo cheio. Qual a quantidade de elementos? 5. Então, enquanto o contador estiver no máximo, ele vai ficar parado, ele não faz nada, ele fica preso no loop infinito aqui. Ele só vai poder continuar quando o consumidor vier aqui e consumir alguma coisa. Quando o consumidor consumir, tirar alguém do buffer, né? Essa posição aqui vai ficar vazia. Quando essa posição ficar vazia, o contador vai ser 4, vai destravar o produtor e o produtor vai continuar e vai conseguir produzir. Por outro lado, o consumidor, né, ele fica parado se não tiver nada para consumir. Então, de início, ele fica preso nesse while aqui, né? Enquanto o contador é igual a 0, ou seja, enquanto o buffer estiver vazio, do nada, fica preso. Quando o produtor produzir alguma coisa, vai colocar alguma coisa no buffer, o contador vai passar a ser 1, ele vai desbloquear, vai ler o buffer e vai consumir o dado e vai voltar, né? Aqui fica no loop infinito, repeat until. Aqui seria, essa linguagem não existe, tá? Mas seria uma linguagem simplificada para trabalhar com threads, né? Esse par begin aqui, ele bota em execução paralelamente produtor e consumidor. E inicia contador com igual a 0, e depois bota produtor em execução, consumidor em execução, e os dois estão executando normalmente, né? Aqui nós temos uma solução para o problema. O consumidor não vai consumir enquanto o buffer estiver vazio, tá? E o produtor não vai produzir enquanto o buffer estiver cheio, tá? Qual é o problema disso aqui, né? O problema disso aqui é que tem o que a gente chama de espera ativa, né? Olha a situação do consumidor. O produtor está para produzir e não produziu nada ainda. Então, o consumidor não tem como continuar. Ele vai ficar preso nesse while aqui, né? Por que um processo ficaria preso nesse while, né? Por que um processo ficaria preso nesse while? Esse while aqui não está fazendo nada além de consumir recursos do sistema. O correto seria esse processo bloquear e só seguir adiante quando tivesse alguma coisa para consumir, tá? Então, nós vamos ver que existem soluções que permitem que o processo seja bloqueado e possa continuar sem pesar muito no sistema. Bom, tem 10 minutos ainda, gente. Foi até onde, aqui para exclusão multa porrada, para a gente não perder esses 10 minutinhos finais, tá? Uma primeira solução que a gente tem é fazer a chamada exclusão mútua, né? A exclusão mútua é não deixar que dois processos entrem simultaneamente na mesma região de memória, tá? Então, nós temos soluções por hardware e soluções por software, né? Na exclusão mútua, as soluções por hardware, tá? Elas não podem ser utilizadas por qualquer programa, tá? Pois normalmente requerem instruções privilegiadas. A gente já estudou aqui modo de execução do processador. O processador tem modo privilegiado e tem modo protegido, privilegiado ou modo usuário, tá? Então, num estado, ele pode executar instruções, qualquer tipo de instrução, né? Quando ele está em modo kernel, por exemplo, ele executa qualquer tipo de instrução. Quando ele está em modo usuário, ele não pode executar qualquer instrução. Instruções que acessam o hardware não podem ser executadas. Então, essa exclusão mútua por hardware, apesar de funcionar, não pode ser utilizada por processo de usuário comum, só pelo próprio sistema operacional, tá? Mas elas são importantes, que criam um mecanismo que permite as soluções por software. Uma possibilidade é desabilitar interrupções, né? Como um processo é interrompido? Um processo ele vem executando e ele entra na região crítica. A gente quer que o processo não seja interrompido aqui dentro, né?
a forma de fazer a preempição para trocar o processo e colocar outra execução no lugar dele é provocar uma interrupção do temporizador aqui dentro. Tá? Então, uma solução que funcionaria, tá, seria desabilitar a interrupção. Se a gente desabilita a interrupção quando o processo entra na região crítica e só habilita quando ele sai da região crítica, a gente garante que o processo não vai ser interrompido lá dentro. Então, consiste em permitir o processo do usuário desabilitar a interrupção antes de entrar na região crítica, evita que o processo seja interrompido, já vimos, né? E o processo deve habilitar novamente quando sai da região crítica. Tá? Não é bom que o processo do usuário possa desativar interrupções, até porque se ele não ativa novamente, nunca vai ser interrompido, né? E nunca vai sair para dar vez a outra. Né? E sistemas com mais de uma UCP, só uma dessas UCP vai ser desativada. Né? A gente viu que uma boa solução não pode fazer previsões, suposições sobre a quantidade de UCPs. Então, isso aqui só funcionaria para sistema como UCP. Mas é um mecanismo bastante útil quando utilizado pelo kernel. Tá? O sistema operacional pode fazer uso disso. Tá? Uma outra possibilidade é a instrução TSL. Tá? O problema de uma instrução que às vezes a gente acessa uma variável compartilhada é que instruções de microprocessador elas não são necessariamente atômicas, elas podem levar vários ciclos para executar. Então, quando está executando em processadores diferentes, pode acontecer de você iniciar uma operação com valor e no final da operação a variável tem outro valor. Tá? Então, existe uma instrução de hardware que os processadores possuem, que é uma instrução que a gente chama de TSL, Teste de Set, né? Que é oferecida também pelo sistema operacional, que essa variável ela tem a seguinte característica. Quando a gente chama teste de set XY, né? Quando é executada, o valor lógico de Y é copiado para X, então o valor de Y é copiado para X, e Y recebe automaticamente o valor verdadeiro. Tá? E é garantido que é uma instrução atômica. Essa instrução ela executa do início ao final sem nenhum tipo de interrupção. Tá? Como esse tipo de instrução pode ser utilizado? Tá? Vou imaginar que é um programinha onde nós temos um processo A e um processo B. Tá? O processo A ele quer entrar, tem região crítica de A, então aqui dentro, quando ele estiver aqui dentro da região crítica de A, o processo B não pode entrar na região crítica de B. E o processo B também tem uma região crítica. Quando ele entra na região crítica, o processo A não pode entrar na região crítica. Então, essas são regiões que têm que ser protegidas. Como o sistema funciona? Tem uma variável chamada bloqueio que chama boolean. Né? O bloqueio começa sempre com valor falso. Então, bloqueio, né? Vou assumir aqui, né? Está aqui, bloqueio. Bloqueio começa como falso. Vamos imaginar que A quer entrar. Pode A assumir valor true, verdadeiro. Então, A, vou chamar aqui, pode A tem valor verdadeiro. Quando B executa, pode B tem valor verdadeiro também. Vamos imaginar que A está executando. Né? Ele faz aqui um teste. Enquanto pode A, ou seja, enquanto pode A for verdadeiro, ele chama teste de set, pode A bloqueio. O que vai fazer com isso? Quando fizer teste de set pode A bloqueio, o valor de bloqueio vai ser copiado para pode A. Então, pode A recebe o valor falso, que tinha bloqueio, e bloqueio recebe o valor verdadeiro. Né? Nesse caso, pode A virou falso, já sai desse while aqui e ele entra na região crítica dele. Vamos supor que A está dentro da região crítica. Enquanto A está dentro da região crítica, o que acontece? B vai querer entrar. Então, enquanto pode B é igual a verdadeiro, o que ele faz? Teste de set, bloqueia pode B. Bloqueia é verdadeiro. Então, copia o valor verdadeiro para pode B e bloqueia com verdadeiro. B vai ficar preso nesse loop aqui. Enquanto o bloqueio estiver com o valor verdadeiro, a função teste de set não coloca o valor falso em pode B. Tá? Então, A está na região crítica e B está preso, não consegue entrar. Quando A sai da região crítica, o que A faz? Bota bloqueio igual a falso. Bloqueio passa a valer falso. Tá? No momento que bloqueio passa a valer falso, quando fizer aqui teste de set bloqueio pode B, o valor de bloqueio é copiado para pode B passa a valer falso.
e bloqueio novamente e passa a valer verdadeiro, que é o que faz a função teste de set. Isso, B sai dessa condição, entra na região crítica dele. Enquanto B estiver dentro da região crítica, acontece com A. A volta, faz pode A igual a verdadeiro, e vai ficar fazendo o mesmo teste que B fez anteriormente. Não consegue enquanto o bloqueio for verdadeiro, né? Então, isso aqui, as variáveis, né? Os processos aqui, eles testam antes se pode entrar, se puder entrar, entra e bloqueia o outro de entrar. Tá? E o sistema, dessa maneira, funciona sem grande dificuldade. Tá? Vai funcionar perfeitamente. O único problema é que é uma solução com espera ativa, aquilo que eu havia conversado com vocês. Né? Nesse caso aqui, ó, B está tentando entrar na região e não pode. E A está lá dentro da região crítica. B está consumindo o processador, atrapalhando A. Então, na verdade, A vai demorar mais para terminar porque B está insistindo. Não é uma boa ou uma solução com espera ativa. Tá? Então, nós vamos estudar soluções que trabalhem sem espera ativa. Né? Semana que vem, a gente vai ver exclusão mútua por software ainda com espera ativa, tá? Que foram soluções que foram propostas no passado. E a gente vai ver como funciona hoje, que é a exclusão mútua sem espera ativa, que é a melhor forma que a gente tem de fazer sincronização entre processos. Ok, pessoal? Quem tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Fazer logo aqui fazer logo o download aqui da pessoal. Lista de presença está baixada. Nenhuma dúvida aí? Está chegando os prazos de entrega dos trabalhos, né? Bom, pessoal, então é isso aí, tá? Vou encerrar aqui a gravação, então.